vamos falar sobre o tema Quando Você Ama. E a gente vai estar falando sobre esse tema porque é algo que eu percebo que seja importante quando nós falamos sobre vivermos intensamente o Evangelho, de vivermos a santificação, de vivermos esse processo de estarmos juntos com o Senhor, de crescer com o Senhor, de desenvolver a nossa vida com o Senhor. E os salmos que a gente vai ler é o Salmo 63, do verso 1 ao verso 8. E diz assim, você pode acompanhar a projeção. Salmo 63, do versículo 1 ao versículo 8. Que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu busco intensamente a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com os lábios jubilosos, e a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. O tema de hoje é quando eu amo, ou quando você ama. E uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, para que você pudesse lembrar, puxar da sua mente, é o seguinte: você já conheceu alguém que amasse apaixonadamente por Jesus? Que amava Jesus de forma intensa, que ama Jesus de forma espetacular? E aí, você consegue pensar em alguém assim? Consegue lembrar de uma pessoa assim? Talvez alguns nomes estejam vindo à sua mente, ao seu coração, a lembranças de pessoas, de repente a gente da sua família, de repente alguém pertinho de você, ou de repente é um irmão da igreja que você vê e conhece, uma irmã que você vê e conhece. Mas como é que você chegou a essa conclusão, que essa pessoa, ela ama Jesus? O que essa pessoa fazia? O que o deixava de fazer para notadamente viver o amor de Jesus e assim o amor dele irradiava? É fácil de notar quando a gente está amando, não é verdade? Quando a gente está amando alguém, a gente percorre grandes extensões para estar ao lado da pessoa amada, é ou não é? Quando eu era adolescente, quando eu conheci a Juliana, ela morava do outro lado de São João. Eu morava de um lado de São João, ela morava do outro, lá do centro. E aí a gente tinha um combinado, que toda vez, 2 horas da tarde, porque a Juliana sempre foi de família mais abastada, tinha recursos, tinha telefone em casa. Na minha casa não tinha. E aí eu tive, qual era o combinado? 2 horas você fica lá perto do telefone que eu vou te ligar, que eu vou procurar um orelhão. Eu sei que a garotada aqui não sabe o que é isso, tudo bem, não tem nenhum problema, mas a boa parte aqui sabe o que é um orelhão. E a gente, 2 horas da tarde, eu ia para a fila do orelhão, e às vezes tinha fila, e às vezes não dava certo, e às vezes a gente ficava enfrentando fila até na chuva, irmãos. Quando a gente ama, a gente vai na chuva para o orelhão, para ligar para quem a gente ama. A gente anda para caramba, a gente faz coisas, a gente dirige horas para estar junto, mesmo que seja por um período de tempo muito breve. Não tem problema ficar acordado até tarde da noite esperando para conversar. Caminhar sobre a chuva é romântico e não é desagradável, mas anda sozinho. Ou tenta fazer isso sem estar vivendo isso, vivendo esse amor. Você está disposto a gastar uma pequena fortuna com a pessoa que você ama? É ou não é? Quando os dois estão longe, o coração dói e até se entristece. Você só consegue pensar naquela pessoa, você chega a pular de alegria quando os dois têm uma oportunidade para ficar junto. Que coisa boa! Amar é bom demais, não é, gente?
amar é muito bom. Mas, por favor, me permita ser mais profundo ao comparar essa realidade de amor, a ser amado, a uma pergunta muito pertinente que o autor John Piper faz no seu livro Deus é o Evangelho. E ele fala o seguinte: quando esse amor ele é direcionado para Deus, as coisas geralmente mudam de perspectiva. Mas ainda assim, a pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é esta: se você, presta atenção nessa pergunta, se você pudesse ter o paraíso sem doenças, se você pudesse ter o paraíso com todos os amigos que você já teve na terra, com todas as comidas das quais você gosta, e todas as atividades de lazer que aprecia, e todas as belezas naturais que contemplou, e todos os prazeres físicos que experimentou, e nenhum conflito humano ou desastre natural, pensa, sem chuva, sem alagamento, sem terremoto, sem nada, sem nada. A pergunta que chega ao nosso coração é a seguinte: você se satisfaria com tudo isso, caso Cristo não estivesse nesse paraíso? Caso Cristo não estivesse lá, você estaria satisfeito? É bom a gente repetir para que você entenda. Você estaria satisfeito com o céu, aonde tivesse todas as melhores coisas que você já teve, ou viveu e ainda viver, mas esse céu não tem Jesus. Faz algum sentido isso? De fato não faz. Mas em muitos casos a forma como pensamos no céu, ou na forma que dizemos que amamos a Deus, nem sempre está inclusa a presença de Jesus. Somos mais apegados e empolgados com a possibilidade de matar a saudade de pessoas que já partiram, do que termos um encontro com quem de fato a gente deveria buscar. A gente mais se apega à saudade, e eu tenho uma saudade incrível da minha mãe, que em 2020 faleceu por conta da Covid, e como meu coração ainda sente, mas a falta que eu sinto dela não pode ser maior do que a vontade de ver Jesus no céu. Quando falamos de um amor pelo qual, ou quando devemos viver em nossa relação com o Eterno, estamos falando de pessoas, de passos, profundos e verdadeiros, nos quais apenas quem ama de verdade poderá chegar ao final desta mensagem com seu coração queimando por Jesus. Então, para que isso aconteça, eu preciso mudar a minha forma de compreensão do que é o amor. E por isso quero trazer com você pelo menos 3 realidades sobre o amor, para que a sua vida viva intensamente o amor de Deus, não apenas como uma resposta, mas como uma nova e viva mentalidade de forma de vida. A primeira coisa, então, a primeira realidade é: quando eu amo genuinamente ao Senhor, eu vivo a liberdade. Quando eu amo genuinamente ao Senhor, eu vivo a liberdade. Nós observamos isso no texto que lemos de Salmos, no 1º e no 2º versículo. E diz lá: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. Olha lá, a minha alma tem sede. Vamos voltar. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca e exausta sem água, quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Eu fiz uma pergunta e agora vou fazer outra, para que você possa pensar e refletir. Você já fez algo por obrigação? Tem gente que faz todo dia, né? Tem que trabalhar, né? Tem trabalho que, né? Tem que acordar cedo. Quem que acorda às 5 horas da manhã obrigado? Porque quer acordar. Quero acordar às 5 horas da manhã amanhã. Eu não quero pegar metrô, eu não quero pegar BRT, não quero pegar nada. Que é isso, né? A gente pensar, de alguma forma a gente já fez algo por obrigação. É muito ruim. Quando a gente faz algo obrigado, nada parece fazer sentido.
Em muitos casos isso acontece conosco, muitos podem estar até aqui agora, obrigados. Pode ter gente aqui hoje que veio obrigado. E que bom que você veio obrigado. Porque mesmo a gente vindo obrigado, a gente ouve alguma coisa e Deus fala alguma coisa ao nosso coração. Mas tudo muda quando eu amo. Quando nós amamos a Deus, tudo é diferente. Nunca entregamos restos quando amamos ao Senhor. O amor é algo natural, a nossa realidade. Não ansiamos todos por amor. E não é isso que Deus deseja de nós, que desejamos ardentemente esse relacionamento com Ele, e todos os relacionamentos baseados em um amor genuíno. Não é isso que promove a glória do Senhor, cristãos que desejam Deus e não meros escravos que servem por obrigação. Paulo nos afirma em Gálatas, ele diz lá, irmãos, volta, isso, e agora para a gente, isso, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha que coisa profunda Paulo está dizendo a esses irmãos, que nós fomos chamados para a liberdade, mas a gente não pode confundir a liberdade com qualquer outra coisa. E temos que, acima de tudo, viver intensamente o amor que temos uns pelos outros, o amor ao Senhor, e viver isso de forma profunda e verdadeira e genuína. Por isso, em primeiro lugar, quando eu amo genuinamente ao Senhor, eu vivo a liberdade. Diferente do que ser obrigado a fazer alguma coisa. Quando eu vivo o amor, quando eu vivo o amor ao Senhor, eu vivo aquilo que traz a liberdade ao meu coração, aquilo em que eu tenho a liberdade de fazer e faço porque eu amo fazer. Quando o pastor comentou comigo sobre a temática daquilo que vocês estão vivendo durante o ano, a primeira coisa que bateu no meu coração foi justamente falar sobre isso. Porque eu percebo que num processo de santificação, a gente nunca vai acontecer. Esse processo de buscar o Senhor, esse processo de nos santificar ainda mais, nunca vai acontecer se eu estiver fazendo de forma obrigada, se eu estou fazendo de forma a não querer fazer, estar fazendo porque alguém está me obrigando a fazer. Então, quando eu faço isso de forma genuína, quando eu amo de forma genuína, a liberdade é algo que a gente vive e que a gente não tem como mensurar o tamanho disso na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas tem uma outra coisa: quando eu amo genuinamente ao Senhor, eu vivo a transformação. Quando eu amo genuinamente ao Senhor, eu vivo a transformação. Verso 3 e 4 do texto de Salmos que lemos diz: o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, e te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A grande verdade que nós percebemos em todo o processo, em todo momento, em toda a história do cristianismo, é que Deus, Ele quer nos transformar. Deus quer transformar a sua vida. Ele entregou seu Filho na cruz para isso acontecer. E a nossa resposta reside na permissão para que Ele transforme a sua vida. Lembre-se do conselho divino à igreja morna de Laodiceia. O que ele diz lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, olha que algo incrível. Ele está à porta. Havia essa ideia dessa igreja morna, muito por conta de uma comparação com os aquedutos daquela época, que a água boa que vinha de um outro ponto da cidade, quando chegava nesse lugar, ela já estava morna, já estava quente, e quando as pessoas bebiam ela, eles passavam mal. E há uma comparação.
E a essa igreja que era morna, que era aparente, distante, e que não vivia o evangelho de forma profunda, a gente vê o Senhor batendo na porta do coração e dizendo: eu quero conversar com você, eu quero transformar você. Você não precisa ser morno, você precisa ser quente. A gente precisa viver a verdade do evangelho de forma profunda. A recomendação de Deus não foi a de que as pessoas se esforçassem mais. Em nenhum momento a gente vê o versículo falando assim: se esforcem mais, esforçai-vos mais no Senhor. A gente não tem algo ou de uma orientação direta nesse sentido. Mas o que a gente percebe é que ele se pergunta e diz o seguinte: olha, por que então vocês não se chegam a perto de mim? Por que vocês não deixam entrar? Eu quero ter um relacionamento contigo. E aí, o texto de Tiago 4, versículo 8, ele é muito conhecido, você também conhece, e a gente começa a ver e a entender que ele quer, na verdade, com a gente um relacionamento. Tiago 4, versículo 8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Se aproximem-se de Deus e ele vai ficar pertinho de você. Queridos, Jesus Cristo não morreu apenas para nos salvar do inferno. Vou repetir: Jesus Cristo não morreu apenas para nos salvar do inferno. Ele também morreu para nos livrar da nossa escravidão ao pecado. João 10, versículo 10, Jesus afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E lá, como você lembra o texto, em abundância. Ele não estava falando sobre futuro quando ele disse isso. Ele estava falando sobre o seu presente, sobre a sua vida agora. A vida abundante, ela pode começar agora, hoje. Se você ainda não vive, se você ainda não tem o contato com essa vida abundante, você precisa abrir o seu coração, porque Jesus está batendo a porta do seu coração. Ele não quer que você continue vivendo uma vida morna, sem graça, sem objetivo, sem qualquer outra coisa. Ele quer dar vida a você. Veja aqui um ciclo notável. E aí eu vejo o processo de santificação acontecendo de forma natural com aqueles que amam o Senhor de verdade. Veja aqui um ciclo notável. Nossas orações por mais amor, elas vão resultar em amor. O que nos leva naturalmente a orar mais, gerando ainda mais amor. Imagine-se fazendo uma corrida e ao mesmo tempo você, nessa corrida, que não é a corrida que o Clever faz, que o Clever é corredor, atleta. O que eu vou falar agora é outra coisa, você esquece, não tem nada a ver com a corrida que o Clever faz. Porque você imagina alguém correr e tentar comer um pote de jujuba ao mesmo tempo. Você consegue entender uma coisa assim? Além de provocar cansaço, além de te dar dor na altura da costela, isso também seria quase impossível. É necessário parar de correr para ir você comer jujuba. Mas não coma jujubas, tem muito doce, muito açúcar, né? Faz isso não. Quando a gente começa a nos concentrar mais em Cristo, amá-lo e amar os outros se torna uma coisa natural. Às vezes eu fico pensando, por que tanto a gente precisa pregar e falar para as pessoas: santifiquem-se, santifiquem-se, santifiquem-se. Se elas entendessem que o amor, que quando a gente ama, que quando a gente faz isso de forma intensa, verdadeira e genuína, a gente viveria essa santificação de forma natural. Seria a nossa vida, seria o que a gente faz. À medida que o buscamos, nos satisfazemos nele, e essa é a maior transformação que esse amor é capaz de fazer. Quando deixamos de amá-lo ativamente, descobrimos que não temos descanso. Quando a gente não ama o Senhor, a gente não descansa. Estamos gravitando em torno dos outros, em meio à realização pessoal. A gente está em competição o tempo inteiro.
Quando eu não amo ao Senhor, eu estou o tempo todo vivendo algo para tentar mostrar às pessoas o que eu sou, o que eu deixo de fazer, o que eu posto na internet, aonde eu estou e tal. E você vive uma realidade totalmente diferente, tentando sempre fazer o quê? Mostrar às pessoas o que você é. Mas quando a gente ama a Deus, a gente não tem esse trabalho. Quanto menor ou quanto menos amamos a Deus, mais atenção eu vou dar aos que os outros pensam ao meu respeito. Mas quando eu amo a Deus, mais eu me conheço e mais eu me permito ser transformado pelo amor dele. A gente precisa parar de lutar contra essa realidade em que a gente se encontra no tempo de hoje. A gente vive tentando viver uma vida que as outras pessoas desejam para a gente. As redes sociais, elas só colocaram em relevo aquilo que a gente já de alguma forma sempre foi. Não vejo culpa da rede social nesse sentido. Mas eu vejo que a gente transportou para lá a vida que a gente queria ter. Só que a vida que a gente queria ter não é de verdade. O que mais importa é a vida de verdade que o Senhor deseja para a tua vida hoje. E essa vida, ela começa quando você decide viver esse amor de forma genuína. Quando eu amo genuinamente ao Senhor, eu vivo uma transformação. A terceira afirmação que eu trago para você aqui hoje: quando eu amo genuinamente ao Senhor, eu sou verdadeiramente satisfeito. Pode falar isso comigo? Quando amo genuinamente ao Senhor, eu sou verdadeiramente satisfeito. Olha que coisa linda os versículos que temos adiante e que falam sobre essa satisfação. Versículo 5: a minha alma ficará satisfeita como de um rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Bom, vamos pensar um pouco mais. Digamos que a gente acredite que ele venceu o mundo, até que o seu reino vem. O que acontece com o pecado do qual eu não consigo me livrar, pastor? Como fica aí a minha família que é tão desestruturada? Quanto ao meu passado, pastor, como é que fica isso? Vamos falar de vida real. E que tal o câncer que tem lá na minha avó, num parente, num tio, no vizinho? E o acidente de carro que matou um amigo? E o divórcio? Cada pessoa tem uma lista interminável dessas indagações. Eu vejo que até certo ponto é natural a gente fazer isso. O que não pode se tornar é normal. A gente não pode normalizar. Por que a gente não pode normalizar? Porque parece difícil crer na promessa de que nossos problemas estão produzindo para nós uma glória eterna. Em meio a tanta desordem, soa repetitivo dizer que nossos sofrimentos na terra são leves e momentâneos, como Paulo escreveu, não é verdade? Os meus problemas não parecem tão leves e momentâneos assim. De vez em quando, eles ameaçam todo o restante da minha vida. Talvez você possa pensar sobre isso, ou pensar desse jeito. Mesmo assim, Deus nos diz que estamos ficando com a melhor parte.
que seremos realmente recompensados de uma maneira que ultrapassa com folga as nossas frustrações e as nossas dificuldades atuais. E mesmo que sejamos abençoados, vejam essas duras realidades. Pensa, quando você pensar assim, eu tenho uma vida muito ruim. Olha, lembre-se dessas pessoas ou dessas situações. Lucas 6, 22, 23, o que é que diz lá? Quando os odiarem, olha lá Jesus falando, os discípulos, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Aí o que ele manda dizer? Ele fala assim, vai para o teu quarto, faz uma postagem no Instagram e arrebenta com todo mundo. Não é? Vai lá, hater. Não. O que ele diz? Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Irmão, está difícil, está doloroso, está ruim de continuar, está difícil a luta. Fica firme, regozija-se, porque há esperança, porque grande é a recompensa daqueles que amam profundamente ao Senhor, e tem nele a vitória garantida, porque é Ele que garante para a gente. Olha outra situação que eu acho minimamente interessante. Os discípulos, lá no texto de Atos, e lá no texto de Atos 5, 40 a 42, vai dizer assim, eles foram convencidos, é um julgamento que está acontecendo aqui, e ali nesse julgamento tem algumas pessoas ali, alguns discípulos estavam ali, e ali eles estão sendo julgados, mas eles já tinham apanhado, já tinham sido chicoteado, já tinha tomado tapa na cara, já tinha... tudo que a gente sabe aí que o pessoal gosta de fazer nessas situações, né? Aí olha o que o texto diz. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Já falamos sobre ele aqui hoje, né? Não é os pés do Gamaliel ali? É. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Ó, a gente deu uma olhada aqui, vamos liberar você, mas nada de ficar falando desse Jesus aí não, hein? Não é bom para vocês, olha o que eu estou falando. Já levaram a coça, se falar de novo, vai levar outra. É isso que está acontecendo, no popular. E aí os apóstolos, como é que você sairia depois de uma situação como essa? Ser arrebentado, machucado, sem ser tratado, sangue, roupa rasgada, tudo, a confusão danada. Como é que você sai desse lugar? A gente sai frustrado, né? A gente sai triste, chateado. É isso que Deus falou que eu tenho que fazer? É dessa maneira? Olha o que esses caras fazem. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles apanharam até quase a morte. E mesmo assim, eles saíram dali com o coração queimando por Jesus, porque eles amavam a Jesus e eles não iam parar de falar de Jesus. Uau! Espero que quando eu estiver passando por uma situação igual a essa, eu seja capaz de me alegrar, como fizeram os apóstolos. Mas teve uma situação que eu vivi, que não é parecida, mas é uma situação um pouco difícil de se viver. Clever falou aqui, eu vivi um grande milagre na minha vida. No dia 13 de março de 2021, na parte da tarde, eu era internado no Hospital Unimed do centro lá de Cachoeiro de Itapemirim, que era a cidade que nós estávamos servindo ao Senhor naquela época. Vocês conhecem Cachoeiro de Itapemirim? A capital secreta do mundo. Tem alguém que tem parente em Cachoeiro? Todo lugar tem, é isso aí. Viu? Tem gente aqui que tem parente em Cachoeiro, todo lugar tem. É a capital secreta. Irmãos, eu dei entrada dia 13 de março. Eu fui entubado dia 16.
E eu só fui acordar 45 dias depois. Foram 68 dias de internação. 45 em coma total. Respirando por aparelhos. Se desligasse, era céu na hora. 45 dias de espera. E aí? E aí? Mas o momento que eu quero chegar é justamente no momento em que eu fui para a intubação. Porque é um processo que a gente não lembra, mas os médicos conversam com a gente. Não sei se alguém já teve que passar por esse processo aqui. Se você já foi entubado, você está aqui, dá glória a Deus, né? Porque é raro quem volta, principalmente com tanto tempo assim. Mas eu tinha uma dúvida tremenda de como que eu tinha encarado esse momento. Principalmente se eu estava tão alegre quanto os discípulos estavam, achando e já entendendo que eu ia para o céu naquele dia. E eu fiquei com essa dúvida. E lá em Cachoeiro, a igreja que nós servíamos, a primeira igreja batista de Cachoeiro, igreja querida, tinha muitos médicos, e eu descobri que uma médica da igreja estava no dia que eu fui entubado, inclusive na sala, ela acompanhou. E é estranho, porque eu tenho conhecimento, e eu conheço o médico que me entubou. Ele me procurou, quando eu tive alta, ele falou: olá pastor, tudo bem, tudo bem, meu nome é Vinícius Conte, tudo bem Vinícius, qual que eu posso ajudar? Eu que te entubei. Que legal. A gente nem se conhece, é tão íntimo, né? Enfim, mas sabe qual foi a minha dúvida? De como é que eu tinha encarado, Brisa, esse negócio de ser entubado. Como é que eu tinha encarado essa situação, que de longe é uma situação complicada. Procurei pra caramba a médica da igreja, ela tem um filho que é super especial, o Gabriel, então a vida dela na igreja é um pouco mais limitada, mais corrida, até que um dia eu consegui encontrar com ela e falei: doutora, por favor, me tira uma dúvida que eu estou me consumindo, como é que eu me comportei no dia que fui entubado? Ela falou assim: pastor Hugo, não se preocupe com essas coisas. Aí eu falei assim: eu dei vexame, né? Eu fiz vexame? Ela: pelo contrário, o senhor pediu para orar pelos médicos. Os médicos receberam sua oração. E eles ficaram tão impressionados com essa sua atitude. E aí teve um que eu falei assim, eu poderia falar antes com a minha esposa, pelo menos de vídeo. Ele obviamente não deixou, porque não pode fazer isso. Mas aquela médica disse o seguinte: a forma que você reagiu impactou tanto aquela equipe, que a minha história vazou as paredes do hospital da Unimed e alcançou lugares que eu nem imagino. O hospital todo sabia quem era o pastor Hugo. E o médico que me acompanhou num segundo CTI que eu fiquei primeiro no CTI Covid, depois eu fui para outro CTI, ele sentado na cama, do lado da minha cama, ele diz o seguinte: pastor, eu sou todo errado, eu não merecia nada do que eu tenho, nada do que eu faço. Quando eu tive Covid, eu pedi até para Deus me ajudar, porque parecia que eu ia morrer mesmo. E eu sabia que Deus não ia levar o senhor. Se ele não me levou, eu todo errado, não ia levar o senhor. Mas eu falar um negócio para o senhor, ele falou assim mesmo. Nós demos uma Bíblia de presente para ele, Dr. Rafael Salgado. E aí a gente falou com ele, e ele falou assim: pastor, o senhor pregou em coma. Quando a gente ama, quando a gente ama o Senhor, estou falando isso de mim não, estou falando da gente. Quando a gente ama o Senhor, até em coma a gente prega. Amém? Você acredita nisso?
Olha a situação que esses apóstolos estavam vivendo. Às vezes, acho que é mais provável da gente se lamentar do que a gente glorificar o Senhor num tempo difícil. É difícil da gente, quando está passando pelos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente sair da nossa boca o louvor. Quando vejo o meu relacionamento com Deus como uma obrigação, como um sacrifício, eu estou tentando ficar com a glória e não Deus. Quando eu vejo o meu relacionamento com Deus é com uma obrigação, repetindo como um sacrifício, eu estou tentando tirar a glória de Deus e colocar em mim. Aí eu fico dizendo, vejam só, olha como eu tenho sacrificado a minha vida. Eu vou domingo de manhã e de noite na igreja. Valeu, cara. É só isso? Ouçam, olha só o que eu faço por Deus. Olha como é difícil. Olha, realmente é cansativo. Em vez disso, quando nos sacrificamos, quando nós doamos, ou mesmo sofremos, podemos nos regozijar porque temos a certeza da recompensa divina. Somos sempre o alvo das suas grandes e diversas dádivas. Não somos nós que as concedemos, nunca. Existe um missionário que trabalhou na África durante o século XIX, o nome dele é David Livingstone. Ele diz o seguinte, ele estava falando sobre uma palestra aos alunos daquela universidade conhecida de Cambridge, na Inglaterra, e ele diz o seguinte: as pessoas falam do sacrifício que fiz ao passar um tempo tão grande na minha vida na África, mas eu não fiz sacrifício algum. Não podemos falar em sacrifício quando nos lembramos do grande sacrifício que fez aquele que deixou o trono do Pai nos céus para se dar até nós. Atos 17, 24 e 25 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O pastor leu aqui, falou aqui, citou aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Queridos, a Bíblia diz que quando obedecemos aos mandamentos de Deus, somos beneficiados com isso. Presumimos naturalmente que se cuidarmos dos nossos interesses e das nossas preocupações, seremos felizes. Mas as pessoas que se sacrificam por outras podem dizer que os períodos de entrega são os mais gratificantes da nossa vida. Quando a gente dá algo a alguém, quando a gente entrega algo a alguém em amor ao Senhor, esse é o dia mais feliz da nossa vida. Acontece que a Bíblia está certa. Há maior felicidade em dar do que receber. As pessoas geralmente encontram maior alegria na doação liberal que na autoindulgência. Deus é o único doador verdadeiro e Ele não precisa de nós para nada. Mas mesmo assim Ele nos quer. Ele nos deu vida para que pudéssemos buscá-lo e conhecê-lo. Quero caminhar aqui para o final e pensar e lembrar de algumas coisas para a gente fechar esse raciocínio. Em Malaquias 1, versículo 11, diz, que esse não está ali, mas ali está um texto só para você refletir. Em Malaquias 1, 11, Deus afirma: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Deus diz aos sacerdotes que se não desejam dar a Ele a majestade que lhe é devida, outros o farão. Ele diz que seu nome é grande entre as nações. Queridos, nesse exato momento, 100 milhões de anjos estão louvando o nome do Senhor. E Ele certamente não precisa pedir ou implorar que a gente faça isso. Nós é que deveríamos implorar pelo privilégio de louvá-lo na presença dEle. Você pensa, 100 milhões. Os 100 milhões aqui, gente, é aquele número que você não conta. Mais adiante, em Malaquias 3,10, a gente recebe uma promessa incrível de Deus.
Ele diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão de guardar. Essa é a única parte da Bíblia na qual Deus propõe que o seu povo o ponha à prova, que tente excedê-lo em generosidade. Ele sabe que isso é impossível, que ninguém pode superar aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Deus sabe que as pessoas perceberão como dão apenas o que vem das tuas mãos. Como diz Crônicas 29:14, nada me fortalece mais a fé que ver como Deus abençoa o que lhe devolvo e o que rendo aos seus pés. Se você realmente deseja desfrutar a provisão sobrenatural de Deus, então faça o que Ele diz, prove-o, ofereça mais do que pode administrar e veja como é que Deus vai fazer na sua vida. Queridos, em Deus você encontra alguém com quem possa ser sincero. Se você apenas finge que ama ou tem prazer em Deus, Ele sabe, não dá para enganar. É bobagem a gente continuar tentando. Em vez disso, diga ao Senhor como você se sente. Diga que Ele não é a coisa mais importante ainda em sua vida e que você lamenta esse fato. Fale que você tem sido uma pessoa morna, que tem sido sistematicamente escolhido em detrimento dEle. Declare que você quer ser transformado por Deus, que anseia por ter prazer genuíno no Senhor. Conte como deseja sentir a verdadeira satisfação e alegria em seu relacionamento com Ele. Diga ao Senhor que você quer amá-lo mais que qualquer outra coisa nesse mundo e que você valoriza de tal forma o reino dos céus que seria capaz de vender tudo sem hesitar para alcançá-lo. Revele as coisas que você gosta em Deus e que mais aprecia e proporciona alegria. Nós precisamos fazer uma oração sincera hoje, para que a gente possa de fato viver toda a simbologia que existe na ideia dos odres e dos vinhos, para que a gente possa viver tudo que a gente deseja viver com o Senhor. A gente precisa sair do piloto automático. A gente precisa dar um passo sincero de amor ao Senhor, porque quem ama vive com sinceridade tudo aquilo que a santificação oferece. Eu sei que a santificação ela vem pelo Senhor. É Ele que dá, é Ele que nos ajuda a chegar lá. Mas eu tenho certeza de que Ele usa o amor como ferramenta para chegar lá. Porque quem ama não vê o tempo passar. Quem ama não sente o que é sacrifício, porque tudo que faz para o Senhor é por amor. Eu imagino que pessoas aqui precisam dar um passo diferente na sua vida espiritual hoje. Eu imagino que pessoas aqui ainda estejam vivendo de uma maneira automática. Imagino que em algumas pessoas ainda exista aquele movimento de viver a vida que os outros querem que você viva. Falava de manhã na igreja, lá na quinta, do Salmo 27, versículo 4. Uma coisa só eu peço e procuro, que é a presença do Senhor. Deus não elimina os ruídos da sua vida para Ele te dar 1000 respostas do que fazer. Deus elimina os ruídos da sua vida para que Ele seja a resposta na sua existência, para que a presença dEle seja real. A gente tem muito ruído, né? Muito ruído. A gente
é totalmente pego pelas distrações. As notificações dos nossos celulares nos tiram o tempo todo da atenção do que a gente deveria fazer. Preguei uma série lá, pastor, sobre isso, silenciando ruídos. 8 mensagens sobre essa ideia. Existe até indústria que ganha milhões de dólares para fazer você se distrair. E Deus está falando o seguinte: para de se distrair. Vem viver a minha presença, porque a minha presença é tudo o que você precisa. Vamos fechar os olhos. Eu quero dar uma oportunidade a você nessa noite a perceber que quando uma igreja faz aniversário, é diferente a lógica. Por mais que a gente tente presenteá-la, é nós que recebemos esse presente. Deus tem dado esse final de semana e dará quarta-feira para os irmãos como um presente. E aquilo que vocês vão dar em troca é o presente que você vai devolver ao Senhor. Eu não sei o que você precisa decidir com o Senhor. Eu não sei sobre que pecados você tem que deixar, tem que abandonar. Eu não sei quais são os ruídos que têm te levado, têm distraído você na sua caminhada. Eu não sei se o teu amor já foi cauterizado, foi transformado em pedra por conta dos problemas que você já viveu na igreja, de situações difíceis que já vivemos na igreja. Meu irmão, se eu falar para você a quantidade de problemas que eu já tive na igreja, e se a gente tivesse dado voz a isso, a gente já não era da igreja há muito tempo. Mas por que a gente ainda segue firme? Mesmo aqui, carregando na minha perna uma sequela, porque eu estava trabalhando quando eu peguei Covid, estava ministrando as pessoas, a gente não parou de trabalhar na Covid, pastor não parou de trabalhar na Covid, trabalhou até muito mais. E aqui eu carrego na minha perna para a vida inteira aquilo que eu preciso para entender: a minha graça te basta, Hugo. Mas o que você precisa entender para reconhecer o que você precisa parar de fazer, ou o que você precisa mudar? Só você sabe, mas ninguém. Mas hoje é o dia de você mudar. Hoje é o dia que o Senhor te deu para você amá-lo de forma profunda e genuinamente verdadeira. Se Deus falou ao teu coração essa noite e você quer viver uma resposta do Senhor para a sua vida, eu gostaria de convidar você a ficar em pé no seu lugar. E eu vou entender que ao ficar em pé, você está desejando: pastor, ora por mim. Esse é o sinal. Você ficando em pé, eu vou orar por você, nós vamos orar por você, pela sua vida. Se você tem algo a colocar diante de Deus, se essa mensagem toca o seu coração, ali, que Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém que é tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite para mudar alguma coisa, para dar alguma resposta ao Senhor, que Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém, que Deus abençoe lá, querida, Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém, que fique em pé, que nós vamos orar por você. O pastor Baraúna, o seu pastor, vai orar por você. Ele vai colocar a sua vida diante do Senhor. Se tem mais alguém nessa noite que sente que precisa dar uma resposta genuína ao Senhor, fique em pé no seu lugar. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Eu sei que eu estou pedindo demais para ficar em pé, eu sei que é perigoso demais, eu sei que é corajoso demais, mas é a tua vida que precisa mudar, é a tua história que precisa ser outra. Mas ali, que Deus abençoe. A mais alguém, nós queremos orar por você, orar pela sua vida, interceder pela sua casa. Há mais alguém, não deixa passar essa oportunidade. Aqui, que Deus abençoe, querida. Há mais alguém, que Deus abençoe, meu irmão. Há mais alguém, Deus está falando ali atrás também, que Deus abençoe. Deus está falando conosco, Deus está abrindo nosso coração.
Nós não podemos mais continuar amando ou vivendo do mesmo jeito. Nós precisamos amar mais ao Senhor, viver esse amor de forma verdadeira e genuína. Que Deus abençoe ali no meio, mais alguém. Que Deus abençoe. Mais alguém. Nós vamos orar por você, orar pela sua vida, orar pela sua casa. Deus está falando aos nossos corações. Mas eu não quero demorar, a hora está passando. E nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos colocar a vida de vocês diante do Senhor. Deus está nos chamando a dar respostas genuínas de amor a Ele. Aproveite esse tempo. Um dia eu estava em casa com a minha família. No outro eu estava internado. 2 dias depois entubado. E ali só Deus é que sabia o meu dia. Então quando vem as oportunidades, gente, não deixa passar não. Porque só o Senhor sabe como será o nosso dia. E a gente precisa amá-lo de forma incondicional. Tem mais alguém que quer levantar? A gente quer orar por você? Não? Então vamos orar, vamos ficar em pé. O nosso pastor vai orar por nós nesse tempo.